Eu falei. Você falou para eu gravar e eu não ouvi? Pô, Tá bom, então estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de princípios de economia, que está sendo lecionada aqui no dia 19 de abril, dia do Índio, segunda-feira, excepcionalmente. Geralmente a gente faz esse encontro síncrono nas quartas-feiras, mas como no dia 21, quarta-feira, é feriado, nós estamos aqui na segunda-feira. Nossa primeira tarefa do dia é resgatar esse conceito aqui, ó, Teoria das Vantagens Comparativas, de Davi Ricardo. Vamos começar falando quem que é essa criatura aqui. Davi Ricardo foi um economista muito famoso, conterrâneo do tal do Adam Smith, que é considerado o pai da economia. Aquele cara que escreveu A Riqueza das Nações, um livro seminal das ciências econômicas, que reuniu uma forma de pensar que acabou sendo adotada por todos os economistas nos Luiz está 2, 3 exagerando, séculos. no conterrâneo está exagerando. Não, eles não trocaram cartas? Trocaram de mais conterrâneo, não. O David Ricardo nasceu na Inglaterra e o outro nasceu na Escócia. Eles não iam gostar Desculpa, disso, não. desculpa, eu quis dizer contemporâneos. Contemporâneo. É verdade, desculpa, não são conterrâneos, não. Eles são ambos Do Reino Unido. do Reino Unido, mas são de países que, inclusive, têm Não um se histórico gostam de muito, não. conflito. Tem um histórico de conflito. Obrigado, amiga. Eu estava tentando usar a palavra contemporâneos. Então, são dois grandes pensadores da economia, são considerados economistas clássicos, no sentido de que eles formularam as bases do pensamento econômico, se tornaram referência. Até hoje, a gente ensina o pensamento desses professores, desses pensadores, quando a gente vai mergulhando, né, no estudo da economia, tá? Pois bem, o Davi Ricardo, ele, entre outras grandes contribuições, ele propôs a teoria das vantagens comparativas. E eu vou enunciar essa teoria das vantagens comparativas antes de mostrar, tá? Então, olha só, o que é a teoria das vantagens comparativas? Um país tende a se especializar, ou seja, a se dedicar mais na produção daquele bem em que ele consegue fazê-lo com menor custo de oportunidade. Eita, peraí, até estava entendendo, mas agora meteu um custo de oportunidade. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Custo de oportunidade é o quanto que eu tenho que sacrificar de uma coisa para obter a outra que eu quero. Tá, então, um país vai ficar bom em produção de milho se para ele é fácil produzir mais milho. Ou seja, se ele tem que sacrificar menos de café, de feijão, de outras coisas. Um país vai produzir mais computador se para produzir mais computador ele tem que abrir mão de quantidades pequenas de outras coisas que ele considera importante. Ou seja, se ele tem um custo de oportunidade baixo na expansão daquela produção, vai haver uma vantagem para ele em produzir mais daquele bem. Ah, por quê? E se ele já estiver cheio de milho? O Brasil, se fosse comer toda a soja que produz? Sim, meu amigo, para o Brasil expandir a produção de soja é muito fácil. A gente tem terras muito boas, a gente tem variedades genéticas de soja que foram desenvolvidas para o nosso centro-oeste, para o nosso cerrado. A gente consegue produzir muito bem soja, a um custo muito competitivo. É difícil um país produzir uma soja tão barata quanto a nossa e de boa qualidade. Mas para fazê-lo também, a gente não precisa sacrificar grandes produções de arroz, mesmo porque não tem arroz no Centro-Oeste. A gente não precisa sacrificar grandes produções de máquinas e equipamentos. Ah, tem uma indústria lá de máquinas e equipamentos, mas não está no Cerrado. Está principalmente lá no interior de São Paulo, algumas regiões metropolitanas de capitais do Brasil e tal. Tá, então, o Brasil tem uma vantagem comparativa na produção de soja, porque para expandir a produção de soja, ele não precisa sacrificar tanto de outras coisas. Ah, entendi. Então, e como que o Brasil ganha com isso? Ora, quando a gente produz o dobro da soja que a gente precisa, que é o que o Brasil faz hoje, a gente produz o dobro do que gasta aqui dentro. A outra metade a gente vende lá fora
e compra lá fora as coisas que a gente não é tão bom de produzir. Por exemplo, arroz. Por exemplo, farinha. O Brasil é um importador de trigo, de farinha de trigo. A gente sabe que tem países aqui na América Latina que produzem trigo com muito mais facilidade do que o Brasil faz. Então, se cada país pegar aquilo que ele é bom, que ele faz bem, que ele faz sem muito sacrifício e fazer bastante, a gente está usando bem esses talentos diferentes, de modo que na hora que eles chegarem para trocar, os dois tenham bastante, não só para se satisfazer, para trocar. E, de alguma forma, os dois podem sair satisfeitos. A ideia das vantagens comparativas é essa que eu estou explicando, gente, mas ela perpassa até a escolha de uma profissão. Né? Imagine assim, pegar o professor Luiz Kerli, que formou-se engenheiro, depois migrou para a economia. Pegar esse cara e falar assim, meu amigo, você vai trabalhar com contabilidade. Você vai ficar escrevendo aqueles números, categoria de despesa, classificando as despesas todas, para você, no final, ter o balanço fechadinho, bonito e tal, não sei o quê. Ele vai falar assim, olha, Luiz, eu posso fazer isso, mas isso é um saco. Isso não é o que eu gosto de fazer. Isso não vai me tirar o sono, no bom sentido da palavra, de falar, poxa, estou lendo um livro tão bom que eu nem fui dormir. Entrei madrugada adentro lendo aquele livro, tá? Então, se coloca uma pessoa para fazer aquilo que ela não é boa, ou que ela não quer, a chance é que ela vai fazer aquilo com pouco caso, com má vontade. Então, essa ideia um pouco já estava lá no Adam Smith, no chamado pai da economia, que escreveu A Riqueza das Nações, e ele já dizia isso, falava, olha, ninguém sabe melhor quais são os talentos, quais são os desejos de cada um do que a pessoa mesma. Então, cada um tem que escolher, não tem que vir o Estado dizer o que, você vai ser confeiteiro, não, você vai ser engenheiro, e aquele outro lá vai ser cafeicultor. Não, a gente tem que deixar as pessoas buscarem aquilo que livremente optam por fazer, sejam por serem muito boas em fazer aquilo, seja porque lhes dão prazer, né? Aquelas atividades lhes dão prazer. Tá. Então, feito todas essas explicativas, essas explicações aqui, deixa eu colocar em conjunto um parzinho aqui de diagrama que vai mostrar como vocês já entendem de vantagens comparativas, tá? Eu vou colocar de novo esse exemplo de café e computador. Então, aqui está a produção de café nesse eixo, aqui está a produção de computador. E esse aqui é o país A. Agora eu vou fazer aqui um outro país B, também, aqui nesse eixo, produção de computador, e aqui nesse eixo, a produção de café, tá bom? Agora eu vou fazer assim, ó. Está aqui a fronteira de possibilidade de produção desse país. E está aqui a fronteira de possibilidade de produção desse país. Se eu disser para você que um desses países é a Colômbia e o outro país é a Islândia, lá no norte da Noruega, lá no norte da Europa, num lugar gelado, perto do Polo Ártico. Se eu disser que um desses países aqui é a Islândia, Iceland, né? O nome em inglês já fala, terra de gelo, e o outro é a Colômbia, qual deles que vocês vão me dizer que é a Colômbia? É o A ou é o B? O A. O A é a Colômbia? Sim. Pois é, vamos lá, olha só. Esse eixo aqui está dizendo a produção de café. Se você me disser que o A é a Colômbia, você está me dizendo que é muito mais fácil para a Islândia produzir café do que para a Colômbia produzir café. Você mantém a sua opção? Ah, tá, entendi. É verdade. Estava errado aqui. Ah, pois é. Eu Mas calculei então, outra coisa. Eu é, calculei em relação ao ponto central entre um e outro país. entendi. Qual que daria mais dos dois bens, né? Alguma coisa assim. É. Pois bem. Mas vamos lá, gente. É claro que a Colômbia é um país de clima quente, né? Feito o Brasil. É um país que tem ali uma parte da floresta amazônica,
que tem, enfim, um regime tropical de chuvas e tudo mais. Deve ser 1000 vezes mais fácil produzir café na Colômbia, né, que, afinal de contas, é um dos grandes produtores do mundo, do que produzir café na Islândia. Vocês já imaginaram um camarada produzindo café na Islândia? Primeiro que você ia ter que estar dentro da estufa. Não dá para você abrir ao ar livre o café. A planta não resiste a 2 minutos ali de uma temperatura abaixo de zero. Então, quando você bate o olho nesses dois diagramas aqui, a tendência é falar assim, entendi, ó, esse aqui produz muito mais café do que o outro. Agora, vem cá. E se eu desenhasse a Colômbia assim, ó? Se a fronteira de possibilidade da Colômbia fosse essa aqui, a quantidade de café ainda está menor do que a do outro país, mas a inclinação já está dando uma noção daquela de que, poxa, parece que é fácil produzir café aqui comparado com produzir computador aqui. Tá, então, o que eu estou querendo dizer com esse segundo diagrama aqui da Colômbia? É que o que define se um país vai produzir mais ou menos desse ou daquele bem não é a quantidade. Porque eu poderia ter um país pequenininho, eu poderia ter, sei lá, uma independência de uma cidade dentro da Colômbia, declarou independência da Colômbia, ela é desse tamaninho, mas ela tem a mesma característica de terra, de temperatura da Colômbia, só que ela produz desse jeito aqui. Ora, a quantidade que ela produz de café, no máximo, pode até ser menor do que seria da Islândia lá, se fizesse as estufas todas. Mas o que vai definir se a Colômbia, ou essa cidadezinha independente da Colômbia, produz café, é a inclinação dessa curva. É como que é fácil para ela ampliar a produção de café. Olha aqui, ó, nessa primeira curva aqui. Se eu quisesse mudar a produção de café o dobro, sair desse ponto C aqui para esse ponto D, se eu quisesse subir aqui, observa que eu consigo ampliar muito a produção de café nesse caso. E para isso, eu precisaria sacrificar só um pouquinho a produção de computador. Quer ver? Um pequeno sacrifício aqui poderia me dar um grande ganho de café aqui. Tá. Então, mais uma vez, o que a gente está vendo é que o modelo é simples, são só inclinações das curvas, mas elas nos dão a medida de o quanto difícil é a expansão ou a opção por produzir mais de um dos bens, tá? Então, Luiz, eu queria fazer um comentário da sua ótima explicação. Ótimo, vamos lá. Por exemplo, o Brasil é um país enorme, territorialmente, 8 milhões de quilômetros quadrados. É um país de uma grande população, 230 milhões de habitantes. Tem uma demanda por café muito, muito forte, porque tem um hábito nacionalmente difundido de tomar café. Pelo menos todo o Brasil que eu conheço, que eu conheci durante toda a minha vida, nunca cheguei num lugar que não tivesse o hábito de tomar café. Pode ter chimarrão no lugar, pode ter coisa no outro, mas café se toma, sempre se toma café. Você pode até dizer que toma um pouco menos e tal. Mas o fato é o seguinte, também no Brasil tem um grande hábito de se comer pão de farinha de trigo. Né? Se você andar no Brasil todinho, é uma coisa impressionante. Em um lugar que você chegar, as pessoas comem pão de farinha de trigo. Aí você diz, por que é impressionante? Impressionante porque o Brasil nunca foi produtor de farinha de trigo, nunca foi um produtor importante de farinha de trigo. Você tem pão no Brasil, todo mundo sabe que pode fazer pão com mandioca, pode fazer pão de milho. Aliás, nos sertões do Nordeste, até 50 anos atrás, o nome comum para cuscuz era pão de milho. Eu, Luiz, conhecia assim, chamado pão de milho e pão de massa farinha do reino. Esse nome tem. Eu quero aí sim pão de massa farinha do reino. Quer dizer,
E pão de milho era um nome normal para cuscuz. Então, pão pode ser feito de milho, pode ser feito de massa de mandioca, tem um monte de... Um monte não, tem várias farináceos que podem produzir pão. Mas o Brasil tem uma demanda muito grande por pão. E, consequentemente, se tem demanda por pão, tem demanda por farinha de trigo, que é a farinha, que é o elemento básico da feitura de pão. Pão é basicamente farinha de trigo refinado, água, um pouco de sal, um pouquinho, e uns conservantezinhos, e por aí e tal. Isso é um pão. Bom, o Brasil fez uma revolução agrícola, de certa forma, dos anos 70 para cá, se tornou um grande player no mercado internacional. Isso é uma bela maneira de olhar isso sob a ótica das vantagens comparativas. Então, a pergunta é, se o Brasil foi capaz de produzir... O Brasil não tinha soja, mas já produzia algum trigo. O Brasil não tinha soja. Começou a produzir soja no Rio Grande do Sul, foi subindo e chegou no Paraná e foi andando para São Paulo. Quando viu a soja, tinha chegado no... Eu vi a soja chegando na Rondônia, e vi a soja chegando também no Nordeste. O Nordeste hoje é um grande produtor de soja. Produz soja na Bahia, produz soja no Maranhão, produz soja no sul do Maranhão, no sul do Piauí e no norte da Bahia. O tal do Matopiba, né? Matopiba, botando ainda mais Tocantins aí, o Tó para Tocantins. Então, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que querem transformar num estado independente. Quem não quer? Só tem a parte mais rica do Nordeste hoje em dia, então quem não queria fazer independente? Pois é, mas a pergunta é o seguinte, e por que é que o Brasil ainda hoje importa essa quantidade enorme que importa de farinha de trigo? É só você ir nos dados de produção e ver o que aconteceu com a produção de trigo e ver o que aconteceu com a produção de soja e, recentemente, com a produção de milho. O Brasil, de uma hora para outra, eu estou falando já agora dos anos 2000, se tornou um grande player em milho. O Brasil tinha milho bastante para fazer esse cuscuz que a gente come todo, tinha milho para alimentar essas galinhas todinhas que a gente come, para o porco, mas o Brasil estava concentrado mais no mercado de soja e no ano 2000 o Brasil se tornou um grande player de milho. E a pergunta é, vai se tornar um grande player de farinha de trigo? Não. E qual é a explicação que o Brasil não vai se tornar um grande player de farinha de trigo? As vantagens comparativas. Então, mas o Brasil importa o trigo da Argentina. Então, mas é melhor, por essas mesmas curvinhas que o Luiz está pondo aí, é melhor para o Brasil produzir trigo, ou soja, produzir milho, vender para a China, como vende aos rolos para a China, pegar os dólares e dele, botar em dólar e transformar em peso e comprar a farinha de trigo da Argentina. Ah, não, professor. Se o Brasil pode produzir, tem terra, tem tecnologia, tem a Embrapa, e produz trigo, o Brasil produz trigo. Na faixa mais temperada do Brasil, produz trigo, mas podia também pesquisar trigo. Mas o fato é o seguinte, o Brasil provavelmente vai continuar importando trigo da Argentina. E vai importar trigo da Argentina até quando? Vai importar trigo da Argentina até quando o custo de oportunidade dele, né, não justificar, quando ele ficar barato em termos de soja ou de outros produtos agrícolas, quando ele ficar barato, isso é, com pouca soja, com pouco milho, eu posso produzir trigo, aí sim. Aí pode ser que eu produza trigo, mas enquanto isso, não. Enquanto isso, o Brasil vai produzir soja, vai produzir milho, vai vender soja e milho e vai comprar trigo. E por quê? Como é que a gente pode explicar esse aparente absurdo? Eu tenho terra, tenho mão de obra, tenho tecnologia, tenho tudo, e produzo trigo, e produzo soja, e produzo milho para o mercado internacional. Produzo, hoje, variando um terço e o meio do trigo que eu consumo. E por que o Brasil não, porque tem o Mercosul. Claro, o Mercosul existe e as cotas de compra do Brasil de trigo da Argentina é por conta também da vantagem comparativa. Cadê que o Brasil não tem cota de importação de soja? Que a Argentina também produz soja. Por que o Brasil não tem cota de importação de carne? Quer dizer, a gente compra picanha argentina porque tem um certo
charme, um certo prestígio, uma certa demanda por isso. Mas o Brasil não produz aquela picanha. O Brasil produz o quê? Estou dando outro exemplo. Produz carne de gado Nelore, basicamente, que é um outro gado que produz muito, muito mais barato, né? Porque não produz confinado. Agora está aumentando o confinamento, mas solto. Então, é melhor para o Brasil produzir picanha de Nelore, vender picanha de Nelore e comprar aquela picanha que tem essa parte da demanda do Brasil focada naquelas carnes daquele gado argentino, que é um gado europeu, enquanto que o Nelore é um gado de origem indiana, quer dizer, são carnes diferentes, tipo diferentes, tudo. Mas o Brasil não produz aquele gado, ou produz pouco, ou menos, ou não produz bastante para atender toda a sua demanda por aquele tipo de picanha de gado europeu. Por quê? Porque é barato produzir Nelore no Brasil. Então, o Brasil se aprofunda a produção de Nelore, hoje se tornou um grande exportador de carne de gado Nelore, fundamentalmente, e é o gado que a gente come, né? Basicamente, maravilhosa carne Nelore, para mim, muito superior àquela argentina, mas não vou brigar por isso, não. E aí, o fato é que o Brasil vai continuar produzindo gado Nelore, vendendo carne de Nelore e comprando gado europeu, digamos, carne de gado europeu na Argentina. Da mesma forma, o Brasil vai aprofundar a produção de soja e de milho, vendendo soja e milho no exterior e comprando trigo nos Estados Unidos. Como é que nós, economistas, e agora vocês podem explicar isso pela teoria da vantagem comparativa? Quer dizer, é melhor o Brasil aprofundar essas produções e comprar os outros bens que são caros em termos de custo de oportunidade, do que ele próprio dizer, não, agora eu vou produzir todo o trigo, agora eu vou produzir toda a picanha que eu quero. Beleza, Luiz, é uma grande... Eu achei excelente esse teu resgate aí da história recente, e eu queria ir para uma história mais antiga. Eu queria ir para a grande período de fome que a China passou. A China, a gente sabe que é um país que sempre precisou controlar o tamanho da sua população, né? Uma população muito grande, tem períodos de fome históricas terríveis na história da China, pela incapacidade de gerar o alimento para toda a sua população. E durante lá os primeiros anos do Mao Tse-tung, né? Da Revolução Comunista na China, lá nos anos 50 e tal, esse pessoal resolveu fechar o país e falou assim, não, agora nós vamos produzir tudo aqui. Nós não vamos depender de ninguém, porque depender de ninguém é ser vulnerável. E finalmente conseguiram, né? Porque produziram uma grande fome na China, né? Conseguiram. Pois é. E o resultado foi que eles obrigaram pessoas a assumirem produção de coisas nem que elas queriam, e que nem a próprio terreno era favorável, que as condições climáticas eram favoráveis. Então, foi uma tragédia, um investimento enorme de vidas humanas, de dinheiro, de recursos, e que deu totalmente errado. O país passou mais fome, perdeu fatias, assim, grandes parcelas da sua população morreram. As estimativas são na casa dos milhões de pessoas morreram de fome por essa ideia absolutamente equivocada. Então, não é que a gente está falando, o comunismo dá errado, o capitalismo dá certo. Não é essa disputa de paróquia que às vezes a gente vê por aqui no Brasil, não. É a ideia que o próprio comunista chinês aprendeu a duras penas. Ele falou assim, eu não tenho como produzir soja com a mesma facilidade que o Brasil tem. Eu vou me especializar em produzir outras coisas e vou comprar a soja que eu quiser do Brasil. Eu não preciso me sacrificar tanto tentando fazer uma coisa que eu não sou bom, que eu não tenho terra por adequada. exemplo, esse computador Lenovo que eu estou trabalhando aqui, ganhou dinheiro para comprar soja do Brasil. Pronto. Exatamente a curva que o Luiz estava fazendo, computador e soja. E o Brasil no caminho contrário, comprando o computador do Lenovo com base no dinheiro que a gente fez com a soja. Afinal de contas, a gente, quando faz uma compra de um produto importado, é como se a gente estivesse trocando o nosso dinheiro em dólar primeiro para depois comprar o computador. E como é que a gente ia fazer isso se a gente não estivesse vendendo a soja para fazer dólar? Para reunir dólar de modo que a gente possa comprar aquilo.
Tá, então, gente, a teoria das vantagens comparativas, muita atenção aqui, tá? Para a gente concluir esse ponto. Ela não explica tudo do comércio internacional. O comércio internacional é muito mais complexo. Tem questões de estratégia, tem jogos, tem a ideia, as fábricas maiores tentam derrubar o concorrente de um outro país, tem um monte de outros aspectos até bem mais complexos que isso. Mas essa ideia que vocês acabaram de aprender de vantagens comparativas, ela é verdadeira sempre. Ela continua explicando uma grande parte do padrão de comércio mundial. Não Luiz, explica todo, mas continua tendo um poder de explicação grande, apesar de ser uma teoria simples, que a gente pode ensinar para qualquer estudante na segunda semana de economia. Então, modelos simples que são capazes de traduzir ideias muito importantes na história do pensamento econômico. Diga lá, Kelly. não, eu queria dizer o seguinte, que existem muitos fatores. Por exemplo, o Japão decide produzir arroz, quer dizer, mesmo, digamos assim, produz um arroz muito caro em termos de vantagem competitiva, vantagem comparativa, mas existe um fator estratégico que é segurança. O país pode dizer, não, eu preciso garantir a segurança alimentar dos japoneses. Bom, você pode dizer, não, eu vou produzir arroz e garantir que vai ter arroz aqui, mas o economista podia dizer, espera aí, meu amigo, vai produzir aí os teus computadores, vai produzir aí a tua autotecnologia, o que você sabe produzir melhor, e compra o arroz que você precisa. Mas muitos países levam em consideração a segurança, né? A segurança, inclusive a segurança alimentar, e diz, não, eu vou produzir mais caro, uma parte da minha produção vai ser uma produção mais cara, mas, de todo modo, isso me garante, por exemplo, abastecimento de 70%, 60% do meu consumo. Significa dizer que, numa hora, por qualquer de uma guerra, de qualquer evento extraordinário, eu tenho alguma garantia de que o mundo não vai se acabar para mim. Como arroz é uma coisa absolutamente fundamental na dieta dos japoneses, eles decidem por produzir um arroz muito mais caro do que a gente produz aqui no Brasil, por exemplo, né? Verdade. E eu acho que o Japão é um caso tão extremo, né, Kelly? Porque é um país, são 40 ilhas, né? É um país em que território, espaço, área é muito, muito escassa. As pessoas disputam qualquer espaço. Uma grande parte do território é rocha, o terreno é rochoso, é muito difícil você cultivar qualquer coisa, e uma grande parte da outra é ocupada de maneira urbana, com grandes cidades, algumas das maiores cidades do planeta. Então, dentro daquele território tão restrito, eles têm que escolher com muito cuidado qual cultura que eles vão desenvolver, qual tipo de cultura que eles vão cultivar, né? Os cultivares que eles vão escolher para fazer, porque não tem muita opção. E aí a produção japonesa está espalhada na Ásia inteira. Tem empresa japonesa no Brasil, empresa japonesa na China, em Taiwan, na Coreia, espalhada em todo canto. Que uma coisa que eles não têm é espaço, né? É uma das grandes limitações da produção lá no Japão. Ótimo. Vamos terminar aqui esse nosso material da primeira e segunda semana, tentando um pouco colocar todo mundo um pouco familiarizado com alguns termos que a gente escuta falar sobre economia, mas que a gente ainda não tem muita clareza sobre o que é, tá? Então, assim, grosso modo, existem dois grandes campos na economia. Um que a gente chama macroeconomia, que eu vou descrever aqui agora para vocês, e outro que a gente chama de microeconomia, tá? Então, o que é macroeconomia? Ora, quando a gente estiver estudando fenômenos que são coletivos, resultados da interação de dezenas de empresas, centenas de milhares de consumidores e tal, a ideia de inflação de um país, a ideia da produção, o PIB, né, que a gente daqui a pouquinho vai falar com mais cuidado sobre esse PIB, esse Produto Interno Bruto, o total que um país produz ao longo do ano, todas essas ideias de agregado, de somado, resultado de vários esforços
individuais, tudo junto, a gente está falando de macroeconomia, tá? Então, a macroeconomia é o braço da economia que estuda o quanto que um país está crescendo, está aqui, ó, crescimento econômico. Os gastos nacionais, o quanto que o governo coloca de dinheiro em escola pública, quanto que ele investe em educação, o quanto que um país tira da sua renda para comprar mais máquinas e equipamentos, ou quanto que um país pode escolher deixar as máquinas mesmo que já tem e comprar mais comida, comprar mais lazer, comprar mais diversão. Né? A própria ideia do consumo, vocês são do curso de Ciências do Consumo. O consumo é um fenômeno macroeconômico também. Né? Ele pode ser visto como assim, qual que é a prática de consumo do brasileiro? Qual que é o custo de vida, né? Uma cesta de bens e serviços que cada um de nós brasileiros compramos. Quando a gente vai mensurar a inflação, né, essa medida do custo de vida das pessoas, a gente está falando de macroeconomia. Quando a gente fala de taxa de juros, né, o Banco Central se reuniu para subir a taxa de juros. Calma, nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos falar direitinho como é que acontecem essas decisões, para que elas são feitas. Mas quando você escuta falar essas ideias, de que lá em Brasília, uma reunião dentro do Banco Central decidiu aumentar os juros para todo o país, isso é macroeconomia, tá? Quando a gente vê aí o nosso país lutando para ter aprovado o orçamento, né, o Congresso se enrolando com o Bolsonaro, como é que vai ser o orçamento, quanto que nós vamos gastar em cada área, vamos gastar com auxílio emergencial, quanto que nós vamos gastar com o hospital público, quanto que nós vamos gastar com segurança pública. Essas grandes decisões nacionais a gente chama de política fiscal. É como que o governo gasta o dinheiro dele, de onde que ele arrecada para fazer os impostos e tal. Isso é macroeconomia. A economia monetária, quanto de moeda que tem em circulação, afinal de contas, de onde vem esse dinheiro que está no nosso bolso, que a gente usa para fazer compra todo dia? Não tem alguém que lá regula quanto de moeda que vai entrar em circulação, quem vai receber esse dinheiro, como vai receber esse dinheiro? Política monetária. Tá? Então, todos esses fenômenos que são nacionais, né? Mesmo que não sejam nacionais, mas sejam regionais e grandes, resultados da decisão coletiva de dezenas de milhares de agentes, a gente chama isso de macroeconomia. Tá? Em oposição a isso, nós temos a microeconomia. A microeconomia é quando a gente fecha o foco da câmera, assim, ó, direto no cara, no tomador de decisão. Então, o presidente de uma empresa chega lá e fala assim: eu vou parar de produzir. Agora eu vou comprar lá de fora e vou vender aqui dentro. Ah, estou pagando muito imposto, está muito difícil, toda hora tem um processo trabalhista contra mim. Chega. O que eu vou fazer é manter aqui uma espécie só de fazer as embalagens e vou comprar as coisas lá de fora, embalo aqui dentro e vendo lá para os outros. Esse tipo de decisão de um empresário fazendo análise do seu ambiente, isso a gente chama de microeconomia. Tá? Então, microeconomia é o estudo ou das decisões individuais, ou, algumas vezes, quando a gente fecha num mercado específico. Ah, eu vou falar aqui do mercado de compra e venda de celular. Quem produz celular no Brasil, quanto custa, quanto que paga de imposto e tal. Quem que compra celular no Brasil, para que usa, quantas vezes na vida que troca, a cada 2 anos, a cada 3 anos e tal. Esse tipo de foco fechado para um mercado específico, nesse caso a gente está falando de microeconomia. Tá? A ideia é estudar a tomada de decisão. Na microeconomia, a gente tenta entender assim, qual que foi a racionalidade, qual que foi o juízo desse camarada aqui para escolher trocar a fábrica de tinta dele, vender a fábrica de tinta dele e virar agricultor da cana-de-açúcar. Então, as decisões de investimento das pessoas, a escolha de consumo de cada um de nós. Ah, tem gente que só come produto orgânico. Não, mas produto orgânico é muito mais caro, eu não tenho dinheiro para pagar.
Ah, então eu vou comprar mais assim. E quanto mais caro que você aceita pagar se ele for mais saudável, aquele produto? Depende, deixa eu ver, cada um tem uma decisão. A ideia de que cada um de nós tem as preferências individuais, o que são as nossas preferências, né, pessoalmente, tudo isso é do estudo da microeconomia, tá, gente? Nós vamos ainda pensar como que cada um de nós reage a imposto. Tem gente que reage a imposto falando assim, não, tá certo, tem que pagar, porque, afinal de contas, eu quero que tenha escola pública, eu quero que tenha hospital público prestando. Tem outras pessoas que falam assim, não, é imposto, estou fugindo, estou correndo, eu vou dar um jeito de burlar, vou dar um jeito de escapar, não vou emitir nota, vou trabalhar só na informalidade, o meu negócio é fugir de imposto. Tá? Então, essa decisão individual que observa quais são os ganhos possíveis, quais são as perdas, como é que o ambiente está se desenhando ali, antes de eu fazer a minha escolha, isso é a microeconomia, tá, gente? É a ideia da decisão individual. E, para terminar, a gente precisa também lembrar que no debate econômico é muito comum as pessoas dizerem opiniões ou recomendações e fingirem que aquilo são fatos. Então, nesse primeiro encontro com a teoria econômica que vocês têm aqui, nós vamos fazer dar uma vacina em vocês, para vocês não caírem nessa roubada, vocês vão ficar imunes a essa questão, tá? Nós vamos distinguir entre a análise positiva e a análise normativa. Então, a análise positiva é aquela que é focada na descrição, no diagnóstico, na leitura o máximo objetiva possível do que aconteceu ou do que está acontecendo. A análise positiva é aquilo que você espera de um médico. Você chega lá num consultório médico e fala assim, ó, doutor, eu estou com uma dor aqui na barriga muito forte, cada vez que eu tento fazer exercício físico, essa dor fica mais aguda, e eu estou preocupado, não sei o que é isso e tal. Você não quer discutir se esse médico torce para o Santa Cruz, para o Náutico ou para o Porto, ou para o, sei lá, esporte. Você não quer saber se esse médico ele quer viajar para a Amazônia ou quer viajar para os Estados Unidos. Você não quer saber a opinião dele sobre um monte de coisa. Você quer que ele seja bom de identificar aquela doença que você está e vai te dar o remédio mais correto, de preferência o mais barato que você pode ter para se curar daquela doença. Você não quer saber de opinião, você não quer saber do que ele pensa, de recomendação, você quer saber o que funciona, tá? Como que as coisas funcionam. Essa é a procura da análise positiva. Existe uma outra parte chamada análise normativa. E atenção aqui, viu, gente? Não quer dizer que ela seja errada, não quer dizer que ela seja ruim. Mas na análise normativa é quando a gente está tentando dizer o que a gente acha que as coisas deveriam ser. Então, se o médico vira para você e fala assim, olha, você deveria comer mais verdura. Você fala, tá bom, tá certo, mas o que eu faço aqui para o meu problema? Olha, você deveria cuidar melhor da sua mãe. Sua mãe está aí reclamando de você. Você deveria dormir melhor. Sim, tem um monte de opiniões. Doutor, eu estou com uma dor aqui na barriga. Como é que cuida? Ah, não, para isso aí o remédio é tal. Isso é gases, você vai tomar um remédio tal. Tá, então, a análise normativa tem valor, é importante também. Só que o que eu estou avisando vocês é para não cair na conversa de quem faz recomendação e finge que está lhe passando um fato. É quem apresenta análise normativa, faz uma prescrição, uma recomendação e fica te dizendo que aquilo é indiscutível, que é um fato que você tem que aceitar e obedecer. Esse é o perigo que eu estou alertando vocês aqui, tá bom? Todo mundo entendeu a diferença de análise positiva para análise normativa? Análise normativa, recomendação. Muitas vezes baseada em opinião, baseada na experiência, baseada na vivência de uma pessoa. Análise positiva, você precisa se ater ao diagnóstico, aos fatos,
aquilo que a realidade observada está revelando para você, tá? E se você observar um debate entre economistas, vocês vão ver que os economistas têm quase como hobby divergir, discordar. Cada um tem uma visão sobre os mais diferentes assuntos. Eu aqui, ó, eu e o professor Kerli, temos um monte de convergências, um monte de assuntos que a gente concorda. Mas tem sempre um ou outro assunto que fala, não, isso eu acho um absurdo você falar isso e parará, parará, parará. Por que os economistas divergem tanto? É porque eles gostam de brigar? É um traço de personalidade? Não. É porque, muitas vezes, a gente parte de modelos distintos, a gente faz avaliação sobre bases distintas, a gente parte de pressupostos diferentes. Tá? Então, cada um acha que os seus pressupostos, o seu modelo está mais bem construído, quando, na verdade, todos os dois deveriam entender que qualquer modelo pode te ensinar alguma coisa, independente dele ser realista ou não. O segundo ponto é valores. Economistas, muitas vezes, se confundem no debate e acabam expressando seus valores como se fossem análises técnicas. E aí o pau canta, aí é briga mesmo. E, por fim, a interpretação da realidade. A realidade, gente, que o economista observa é uma realidade muito complexa. Embora a gente saiba o que é um mercado de consumo, a gente sabe o que é o varejo, a gente sabe o que é um mercado de frutas ou, sei lá, um centro de abastecimento igual o Ceasa, a gente sabe o que é aquilo. No entanto, a gente observa que as decisões tomadas em torno do consumo, da produção, elas são influenciadas por um monte de outros aspectos alheios à economia, como a ciência política, a sociologia, a história das pessoas, a vivência, a tradição, a cultura. Tem um monte de outros aspectos. Então, a realidade econômica, ela não é objeto de análise só dos economistas. Tem gente que brinca e fala assim, a economia é um assunto importante demais para a gente deixar na mão dos economistas. Ora, mas essa é a mesma coisa que você pode dizer para qualquer um. Você pode falar, a medicina é uma coisa importante demais para você deixar na mão dos médicos. A engenharia é uma coisa importante demais para você deixar na mão dos engenheiros. A mesma conta, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. As coisas são... A realidade é complexa e a gente precisa reconhecer o valor da análise econômica sem achar que ela esgota o assunto. Sem achar que é ela que tem que predominar sempre. Tá certo? Deixa eu ver se faz sentido ou se vocês querem que a gente volte nessas explicações, que senão a gente já vai para um exercício aqui. Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões? Ó, nós vamos ter um grupo de 4 e um grupo de 5 na hora que eu apertar aqui para dividir a turma, tá? Deixa eu colocar Kerli como co-host, que aí, se ele quiser, ele pode saltar de um grupo para outro para ir conversar e ver como que as pessoas estão respondendo a pergunta. Então, pessoal, aqui no chat, por favor, abram o chat. Eu vou compartilhar um link para vocês. A partir desse link, vocês conseguem baixar um PDF. Esse PDF é uma listinha de 7, 8 exercícios, tá? E aí eu vou dar 25 minutos para vocês trabalharem aí. São 17h15. Quando for 17h40, a gente volta. Pode ser? Tá, então abram o chat aí que eu vou colocar aqui agora, ó, o link para vocês clicarem e baixarem essa ficha de exercícios. Eu recomendo que todo mundo baixe essa lista para poder trabalhar junto. E eu vou apertar um botãozinho aqui, vai dividir a turma em 2 grupos, tá? Esses 2 grupos, cada um deles, vocês abram o microfone, falem pelo chat, conversem do jeito que vocês quiserem, mas tentem responder essas 7 ou 8 questões
num prazo aí de 20 minutos, tá? 20 e poucos minutos. Tá, então vou criar aqui, vou dar como tempo de funcionamento, vou pôr 22 minutos, tá? Para vocês não reclamarem. Pronto. Agora vocês têm uma opção aí para vocês aceitarem a migração para um dos grupos, tá? Dr. Kerley não precisa aceitar. Fica aqui comigo batendo papo. Tá faltando só João, André. Isso. Pronto. Agora só o João que deve estar aceitando aí a opção para ir. João, você está nos ouvindo? Pronto. Foi-se embora. Viu aí, doutor, o exercício? Sim, vi. São 5, 6 questões de VOE, de marcar X, bem simplesinhas. Aí depois tem uma para escolher um princípio de economia e explicar. E depois tem a única realmente exercício mesmo, é uma de fronteira de possibilidade de produção, que aí tem alguma dificuldadezinha. Dá uma olhada aí na questão 8. Deixa eu ver se eu tenho que abrir as questões para dar uma olhada. Não, é só clicar no chat e apertar o PDF. Eu não vou dar o join, não, né? Não, você fica daqui. Você Aqui tem... no chat. Tá. Eficiência na aplicação de recursos.
Aí, doutor Kelly, mas a ideia é que, de tempos em tempos, a gente faça isso com exercícios curtos, 5 exercícios assim, deixa eles trabalhando um pouquinho lá, aí Sim. daqui uns 5 minutinhos eu entro numa sala, falo, e aí, pessoal, alguma dúvida? Algum problema? Quer tirar alguma dúvida específica aqui? Ah, tá certo, tá bom. Aí vou lá, pulo para outra sala, e aí, pessoal, tudo bem? Igual a gente faz na sala de aula mesmo, né? Sim. Porque senão fica muito unidirecional essa aula, né? Você vê, Uhum. a gente tem que parar e mandar eles abrirem o microfone e falar, senão eles não falam. Curioso que isso acontece também nos MBAs da vida. Sim, eu sei disso. Todo mundo com a câmera fechada, com o microfone fechado. Aí, nas poucas vezes que eu lecionei MBA nesse modelo, no ano passado, eu parava e falava, ó, pessoal, agora eu vou ter que aguardar vocês se manifestarem, porque eu preciso interagir aqui. Vamos lá, abram o microfone, comecem a me explicar se vocês estão entendendo e tal. A questão 7 está muito boa. Dá uma boa indicação para comércio internacional. É, eu sei que muitos deles não vão conseguir, mas não tem problema, porque essa primeira vez é para tentar e errar. Aí a gente vai responder com eles bem devagarzinho aqui, explicar com bastante calma, e aí, na lista de exercícios, a gente pode pôr uma semelhante, entendeu? Uhum. Do tipo, O seis vai tomar muito tempo deles. os 6, escolher um Ah, daqueles só um. princípios? É, Ah, escolhi um deles, só um, tá. é, Não, eu pensei que ele ia fazer os 10, um só. não. E assim, é uma questão também de calibrar o tempo, né? Porque eu estou supondo que isso daí dá para fazer em 20 minutos. Mas eu não sei. No quinto, deslocamento em direção a FPP. Deslocamento em direção. Se você está com taxa de desemprego, você pode estar indo em direção à FPP ou Ah, contrário à em direção FPP. no sentido, você tem a FPP lá e diminuiu, vai chegar mais perto da FPP, tá? Entendi. Justamente. Entendi.
No 4, Luiz, você está. Né, essa FPP tem produção de petróleo no lado e produção dos demais bens no outro. A dedução a pessoa faz do jeito que ela quiser, mas a ideia é essa. É que um dos setores é petróleo, né? Ou, sei lá, derivado de petróleo. E o outro demais bens da economia. Mas assim, o que que acontece? Independente dele deslocar para baixo só um dos eixos, só um dos interceptos ou os dois, ele vai marcar a mesma resposta. Uhum. Lei da demanda. Eu vou dar uma entradinha lá para ver como é que eles estão, tá? Tá, é uma boa ideia. Como é que tu entra lá? Eu tenho uma opção aqui só de clicar Join. Você não tem uma opção embaixo do tipo Breakout Rooms, não? Devo olhar. E o que ser menos danoso, né? Boa tarde, pessoal. Alguma dúvida? Gostaria que tirar aqui rapidinho? Ou tá indo bem por aí? Fazendo, Tá professor. pensando. Beleza, vai de boa. Qualquer coisa me chamem, tá? Tá certo. Beleza, professor? Ok. Eu acho que seria vantajosa para os dois, porque Sinésio ele tem mais capacidade de produzir farinha
Eu entrei lá, o Júlio raciocinando muito bem. Você viu? Eu só passei, não vi não. Como é que você achou a qualidade boa da conversa? Sim, eles estão com uma discussão muito boa. O Júlio explicando por que é que um estava trocando dois por um, era bom para os dois, e que isso aí era melhor negociar do que produzir. Eu também entrei um pouquinho na discussão, então, realmente, pelo menos o Raul Júlio, que era o que estava falando mais, estava explicando muitíssimo bem. Você conhece ele, o Raul Júlio? Não faço ideia. Nunca vi esses meninos ainda. Muito bem, tá muito bem na foto. Que bom. A turma pequena tem essa vantagem, né? A gente acaba conhecendo rapidamente quem é quem. Quando a turma é muito grande. Agora, o legal disso, Kerle, é que a gente poderia estar fazendo isso com uma turma de 50, dividindo em 10 grupos de 5. Poderia, facilmente. Apertando o botãozinho aqui, ó, automaticamente. Só faltou a aula do sábado, que você foi dormir e não ensinou a gente a fazer o resto. Que foi uma vergonha, cara. Rapaz, eu fiquei numa vergonha depois que, se eu fosse seu amigo, eu estava pedindo desculpa até hoje, viu? Eu acho que a melhor maneira de se pedir desculpa é marcar outra data. Pois é, não podemos sim. Vamos fazer. Essa semana, na quinta-feira, eu já termino os cursos de pós-graduação do semestre. Do semestre? Foram 3 semanas seguidas, 4 horas de encontro em 2 dias da semana. Um total de 24 horas. Sim, mas em compensação você livrou o semestre, então. Livrou o semestre, porque tem muita atividade não presencial. Administrativo, entendi. É. Agora você fica com 2 disciplinas, duas meia disciplinas. Agora não, agora nós estamos nas 2 meias que nós compartilhamos e uma inteira que é da Behavior Economics, da sexta-feira. Behavior Econômico, ok. Que, aliás, você também vai participar, vai lá dar uma aula para a gente. Da Behavior eu vou também. Da Behavior eu vou também. Vou também, com certeza. E que é muito curioso de ver meu inglês gravado. Vou ter que treinar ele aqui. Se eu fosse mineiro, eu não iria lá com aula gravada, mas eu não sou. Eu vou lá, dou aula, gravo e vejo o que é que acontece. Pois é. Mas é legal, cara, porque, assim, às vezes quando você sabe disso, quando você está falando uma outra língua, às vezes você não lembra o termo e você tem que dar a volta. Dá a volta. Não, eu confio nisso. E tem o PowerPoint para você se lembrar das palavras. O PowerPoint dá uma segurança, às vezes nem é tanto de ler, mas é a segurança de que você vai lembrar. Tem looks help from a PowerPoint. Você nunca vai esquecer a palavra, porque você vai ver a palavra lá para você. Tem uma colinha. E aí você também, é isso que você tem que fazer. Ganhar tempo contornando a palavra, explicando a palavra, já que você não se lembra da palavra. Eu quis dizer que eu não tinha medo da pandemia. Eu falei, olha, uma coisa é respeitar a pandemia, eu respeito que eu não sou louco, mas eu não tenho medo da pandemia. Cadê que eu não me lembrava como dizer em inglês isso, né? Quer ver? E eu dizia, bom, aí foi que eu me lembrei da palavra, está bom. Aqui, agora só um comentário. Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você não respeitar o inimigo. Só um comentário. Essa capacidade aqui que a gente está usando do Zoom, ela é muito boazinha, mas ela tem uma característica, que é assim, na hora que acaba, trechos como esse aqui, que a gente ficou conversando livremente, depois eu vou ter que ir lá e cortar. Que aqui vai ter que editar, né? Mas é fácil, é uma edição de 2 segundos. Ó, tá terminando fácil lá. Também editar. Não, mas aí é dentro do YouTube. Aí é outra técnica, é outra coisa. Tá. Sim, mas se é fácil, não interessa onde é fácil, se for fácil.
Tá Justamente. Não, a verdade é essa, né, Kelly? É que hoje em dia nada vai ao mercado Não vai fazer nada completo. É É, sempre que eu digo, você nunca pode ter medo, porque isso é feito para a secretária aprender. pois é. Né? É. Isso aí você faz para a secretária, aí diz a secretária, agora você corta de tal minuto a tal minuto, e tal minuto a tal minuto, a minuto, a minuto, que ela corta lá. Então, nada isso vai ser feito para o professor, para o executivo cortar, nada. Então, a secretária tem que saber usar. Então, Pois é. eu penso sempre assim, que se ela aprende, eu tenho que dar um jeito de aprender também. É claro que as secretárias, eu não estou menosprezando as secretárias. Secretárias inteligentes, ativas e tudo mais. Mas eu É. sempre acho isso. Dá para aprender. O- Agora, é um pouco, muito mais fácil se alguém te diz, mesmo você ir na internet e ver como é um pouquinho enrolado. Uhum. O que você aprende num dia na internet, vendo na internet, você pode aprender numa hora se você tem se você vai num tutorial e você tem alguém para dizer, a velocidade de aprendizado passa para 10, eu acho. É verdade. É muito, muito mais rápido. Como é que funciona isso aí? O cara vai assim e tal, rapidamente. Agora aqui, tem um caso que é emblemático, Kelly, que depois eu vou te mostrar. Existe aquele negócio de mapeamento de processo, sabe? Aqueles fluxogramas? Sim. Pois bem, as versões mais sofisticadas hoje te permitem colocar os símbolozinhos assim com maior facilidade. E ele depois transforma aquilo num aplicativo para você, se você quiser. O processo vira um aplicativo. Opa! Voltaram, pessoal? Foram expulsos. Automaticamente. Eu já estava aqui, professor. Eu aqui discutindo. Oxi, a gente falou lá no grupo do nada. Gente, fui expulso. Não, aqui é assim. Eu coloquei lá falando assim: vocês têm 22 minutos. Aí vocês não viram a contagem regressiva, não? Aparecendo? Não. A gente estava com o PDF aberto e acabou só deslavando. Já passaram os 22 minutos? Passou. É? Vocês não conseguiram terminar? Estavam no finalzinho? Como é que estava? A gente tava no sexto, tentando. Dá um tempinho, dá mais 5 minutos, Luiz. Só se eu começar de novo, abrir de novo um grupo para eles. Porque você marcou no termômetro, no cronômetro, no cronômetro aí. Tá bom, vamos voltar para a turma comum. Vamos fazer junto o resto, tá bom, gente? Eu vi a discussão lá do outro grupo também estava muito boa. Eu andei lá, estava muito boa. Tá, Professor, o tempo voa quando a gente está se divertindo. Aê! Isso Maravilha. Ganhou ponto extra. Tá aprovado. Tá ouvindo aí? Anota o nome dele, Kelly. Esse daí tá aprovado. André. Beleza. Gente, vamos lá. Ó. Cada um dos conceitos abaixo pode ser expresso e analisado com base nas FPPs, fronteiras de possibilidade de produção, exceto... Então, você tem que marcar aquele que não tem nada a ver com fronteira de possibilidade de produção, tá? O primeiro diz assim, eficiência na alocação de recursos. O que essa frase está querendo dizer? Querendo dizer que você não desperdiça nada. Isso tem a ver com a FPP, porque se você estiver sobre a linha, quer dizer que não tem ninguém desempregado, quer dizer que não tem terra sobrando. Então, está envolvido na FPP. A lei da demanda. Opa, peraí. Nós nem falamos de demanda, nós nem falamos de nada disso aqui nesse curso. Deve ser esse aí. Marca ele aí para a gente ver se esse está errado. Vamos só conferir a letra C e a letra D. A letra C, os custos de oportunidade crescente. Falamos isso aqui mesmo. Era aquele negócio da curvatura. Se a gente vai tentando migrar muito para uma extremidade, a gente chega a hora que está tirando o cirurgião do hospital para botar esse cara para plantar banana. Não dá. Ele vai sacrificar demais de um lado e ganhar pouco do outro. Tem no FPP. E a última, vantagens comparativas, aula de hoje. A gente explicou com base na FPP. Então, o que não tem nada a ver com FPP aqui é a letra B de bola, a lei da demanda. Segundo,
O segmento da ciência econômica que examina o funcionamento de indústrias ou setores individuais e o comportamento de cada unidade tomadora de decisão, sejam elas consumidores, empresas, agências reguladoras, etc., aí vem economia positiva ou normativa, macroeconomia ou microeconomia. Gente, essa história de positiva e normativa é uma questão de qual que é o ângulo. Se você está sendo objetivo descrevendo os fenômenos ou se você está fazendo recomendação. Então, não tem nada a ver. Aí é macro ou micro, quando a gente foca na unidade tomadora de decisão. É micro, é um. Tá? Então, a resposta para esse aí é a letra D, 2D, de dado. A questão 3. Em qual das questões abaixo o conceito de custo de oportunidade crescente pode ser mais facilmente empregado? A primeira alternativa diz logo assim: é mais fácil elevar sua nota de um determinado curso de 65 para 70 do que de 90 para 95. Espera aí, antes da gente dizer que essa resposta é certa, vamos dizer aqui, isso aqui é verdade? Claro que é verdade. De 65 para 70, às vezes você só, né, estudou uma página a mais ou leu um pouquinho a mais, você já consegue fazer. Agora, o cara que já tira 90 é um cara que já estuda bastante. Então, provavelmente, esse cara... professor, por favor, poderia explicar rapidinho de novo, depois a normativa e positiva? Acho que estou confundindo. Tá bom, eu volto lá. Mas só para analisar essa frase aqui, subir a nota de 90 para 95, às vezes é o cara que já estuda 4 horas por dia passar a estudar a quinta hora. Ora, a quinta hora é sacrificar ainda mais, né? O cara já está se sacrificando 4 horas por dia, ele está, digamos assim, já está cansado. É igual a gente quando vai trabalhar numa empresa, aí se o chefe quiser que a gente fique depois do horário, ele tem que pagar a hora extra. Ele tem que pagar mais, porque o valor não é de qualquer hora de trabalho, é o valor da 9ª hora de trabalho. Você já trabalhou 8 naquele dia, né? Isso tem a ver com o custo de oportunidade crescente? Tem, porque um cara que já tira 90 já sacrificou bastante para estudar. Se ele quiser garantir que a nota dele vai ser maior que 95, quer dizer, ele vai estar estudando a quinta, a sexta, a 7ª hora por dia. E aí é muito mais cansativo, né? Então, a gente já sabe que essa é a resposta, mas daqui a pouquinho eu volto. Deixa eu só explicar lá de novo essa diferença aqui, ó. Economia positiva. O dólar subiu porque o presidente dos Estados Unidos decidiu cancelar sua viagem para a China. Eu não estou omitindo opinião, eu estou falando um fato. Tá. Agora, economia normativa. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, deveriam investir nas creches para melhorar o desempenho e o desenvolvimento das crianças. Pronto. Aqui eu não estou falando um fato, eu estou fazendo uma recomendação, eu estou falando deveriam. Então, isso é economia normativa. É eu fazer uma prescrição, igual o médico faz uma prescrição de um remédio para você tomar, é quando o economista fala, corte aquilo, suba aquele imposto, faça aquele outro lá e tal. Aí a gente está falando de economia normativa, tá? Por favor, prestem atenção, gente. Não quer dizer que um é boa e a outra é ruim. Num grande resumo, Luiz, economia positiva é o que é, economia normativa é o que você gostaria que fosse. Pronto. Exatamente. E aqui, não quer dizer que um é boa e a outra é ruim, não, viu, gente? As duas têm o seu lugar. Mas o negócio é que não pode passar como se fosse economia positiva uma opinião ou uma recomendação, tá? Quando você descreve um fato, você está fazendo economia positiva. A questão 3, de novo, né? Essa primeira aí, a gente já viu que ela tem a ver com o custo de oportunidade crescente. Mas só para garantir, vamos ver as outras. Pilotos ficam mais habilidosos com a prática no passar dos anos. Opa, mas se eles ficam mais habilidosos, então aquela atividade fica mais fácil. Fica melhor de fazer, mais fácil. Então, não tem nada a ver com custo de oportunidade crescente, tá? A letra C.
o preço de equipamento de alta tecnologia costuma ser relativamente alto no momento em que são introduzidos no mercado. Eita, peraí. Quando alguém cria um novo equipamento, o negócio é que não tem concorrente. Aí o dono pode cobrar o preço que não tem nada a ver com o custo de oportunidade, com quanto que gastou para produzir, nem nada. E o último, o custo de se obter uma educação superior é precisamente o quanto o aluno paga em matrícula, taxas, mensalidades e livros. Ah, não, esse daqui é só para testar se vocês vieram à aula ou não, né? Porque todo mundo sabe que o custo de se obter uma educação superior, o principal custo é o tempo. É o tanto de horas que vocês passam em sala, ou lendo livro, ou estudando. Esse é o principal custo, disparadamente. Quem faz o maior investimento é vocês. Mais até do que o governo, que paga o meu salário. Tá, vamos à questão 4. Suponha que uma refinaria de petróleo do Iraque tenha sido destruída nos momentos que antecederam a invasão americana e que a economia trabalhasse com pleno emprego de fatores até aquele momento. No diagrama das FPPs, a destruição da refinaria seria representada como? Ora, vamos pegar aqui um desenho bem rapidinho, vamos fazer aqui, ó. Vou colocar uma FPP aqui, bem simplesinha, só para a gente relembrar essa história. Você está aqui na FPP. Aí aqui você tinha derivados de petróleo, tá? Que era onde a refinaria estava. Essa era a sua capacidade de produção. E aqui você tinha uma outra comida qualquer, algum outro setor, vamos dizer que seja comida. O Iraque produzia ou comida ou derivados de petróleo. Na hora que os Estados Unidos bombardeou e destruiu uma refinaria, você ainda pode atingir esse ponto aqui? De máxima produção? Não, agora você já dançou. O máximo que você vai conseguir é um pouco aqui embaixo. A refinaria não é usada para produzir comida, então, mais provável que a gente tenha agora uma nova fronteira de possibilidade de produção assim. Um dos interceptos mudou, o outro não, porque o outro não tinha a ver com produção de derivados de petróleo. Então, se a gente olhar para essa figura aqui e tentar procurar as frases, deslocamento em sentido oposto ao da FPP. Não. Deslocamento ao longo da FPP. Professor, é o quarto. O ponto em que a economia se encontra. Sim. Microfone desligado, Luiz. A gente está Alguém... na quarta questão, professor. Ah, desculpa. Eu estava lendo as respostas da questão errada, né? Então, é um deslocamento da FPP para baixo, para um ponto mais próximo à origem do gráfico. Obrigado aí, gente. Eu estava lendo as respostas da questão 5. Então, a resposta certa é essa aqui. Só para entender, ó, a gente não pode falar de um movimento de um ponto relativamente mais baixo, mas ainda sobre a linha, porque a gente não estava sobre a linha. Oh, perdão, a gente estava sobre a linha. A gente não pode estar falando de sair da linha. Movimento para fora da FPP, para um ponto interno à curva. Não, o que a gente teve foi uma destruição da capacidade. Teve recurso que foi perdido. Então, agora não é, imediatamente após a explosão, não é possível mais produzir aquele tanto de petróleo que era produzido anteriormente, tá? Então, é um deslocamento da FPP para baixo. Vamos para a questão 5. Num gráfico de FPP, se a taxa de desemprego brasileira cai de 14,5%, onde ela está hoje, mais ou menos, né, para 12%, a mudança na economia seria representada como? Opa, então, peraí, vamos desenhar de novo aqui. Deixa eu apagar tudo e vou desenhar de novo. Se a gente já tem desemprego, significa que a gente está abaixo, né? Se já tem desemprego de 14%, significa que a gente já está num ponto aqui, ó, aquém das nossas possibilidades. Quando a taxa de desemprego caiu, tem mais gente trabalhando ou menos gente trabalhando? Mais. Então, a gente está indo em direção à FPP.
Pode não ter chegado ainda, porque ainda está com uma taxa de desemprego de 12%. Mas pelo menos se aproximou um pouquinho, tá? Então, um deslocamento em direção à FPP. Nesse caso aqui, a resposta é a letra B. Tá certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tá certo. Qualquer coisa, me interrompam, tá? Em sala, discutimos 10 princípios básicos que fundamentam a maior parte das teorias econômicas. Escolha um deles, o enuncie e explique seu significado. Então, vou pegar logo o primeiro, tá? Pessoas, empresas e países precisam lidar com escolhas conflitantes. Não dá para ter tudo, não dá para assistir a aula e jogar futebol ao mesmo tempo. Não dá para gastar o meu dinheiro numa viagem e, ao mesmo tempo, pagar por um curso que eu quero fazer de inglês. Eu tenho que escolher uma coisa. Então, esse é um princípio fundamental da economia, mostra que a gente tem que fazer escolhas, e essas escolhas são excludentes. Se você escolher uma coisa, você perde a outra. Tá, vamos pegar aqui, suponha que o seu Sinésio, fazendeiro... Luiz, Oi. dá uma sugestão. Pois não. Pede para Raul Júlio explicar essa questão. Acho que ele está bem nela. Tudo bem. Deixa eu ler primeiro aqui, aí depois eu vou passar a bola para o grupo deles lá. Ok. Então, vamos lá. Suponha que o seu Sinésio, dono de uma fazenda, ele pode produzir em um ano 100 sacas de milho ou 300 sacas de farinha de mandioca. Tá? Ele tem uma terra, tem um trator, tem ali a capacidade dele. Ou ele produz 100 sacas de milho, ou, alternativamente, ele faz 300 sacas de farinha. Tá? O seu Ariovaldo, fazendeiro, vizinho dele, tem uma outra qualidade de terra, tem uma outra quantidade de tratores, recursos e tudo mais. No caso do seu Ariovaldo, ou ele produz 100 sacas de milho ou 100 sacas de farinha de mandioca. Ou uma combinação dessas duas coisas, né? Então, pensando que isso fosse fronteiras de possibilidade de produção de dois países, como é que a gente registraria essas duas fronteiras de possibilidade de produção? Como é que vocês acham, gente? Vou seguir a sugestão do Kerley aí. Começar com Bota o grupo aí. Isso. o grupo do Raul Júlio aí para falar. Essa A é meio complicado porque não tem como eu desenhar aqui na tela. Mas ficaria, por exemplo, assumindo que o eixo vertical é saco de farinha e horizontal saco de milho, o do seu Sinésio ele ficaria bem mais alto no eixo vertical, no saco de farinha, e bem próximo da origem no horizontal. Já o do seu Ariovaldo ele ficaria próximo da origem nos dois, porque ele tem uma capacidade menor de produzir. Mais ou menos assim. Vamos ver aqui, ó. Um está 100 e 100, então é aquela linha de 45 graus ali, né? A inversa da 45 graus. E a outra é mais deitada, né? É isso que você quis dizer, Raul? Uma das curvas mais deitadinha, não é isso? Foi porque eu estava pensando invertido, com a farinha ali no Tá. horizontal. Com a farinha no eixo vertical, né? Mas você sabe que não tem problema não, viu? Desde que você coloque vertical nos dois gráficos a farinha, não tem problema não, vai dar para resolver a questão do mesmo jeito. Mesmo jeito. O mais importante é que você mantenha o padrão, né? Que nos dois gráficos o vertical seja uma coisa, o horizontal seja a outra. Mas essa questão não tem problema não. A segunda pergunta fala assim: qual o custo de oportunidade de uma saca de milho para Sinésio e para Ariovaldo? Então vamos lá, o que vocês acham? Qual que é o custo de oportunidade de uma saca de milho para seu Sinésio? Quanto que ele tem que sacrificar, né? Para Sinésio, ele teria que sacrificar 3 sacas de farinha. Isso. Para uma de milho. Já Ariovaldo, ele teria que sacrificar só uma saca de farinha, porque ele produz menos farinha. Então ali é a relação. Observe que, como a gente está trabalhando com linha reta, independente de que ponto você tiver nessa curva, a taxa de troca é a mesma, né?
Em qualquer lugar, a inclinação é 1:1 aqui. Em qualquer lugar aqui, a inclinação é 3:1. 3 de farinha para 1 de milho. Agora, a perguntinha de $1 milhão. Suponha que o seu Ariovaldo esteja disposto a vender milho para Sinésio, trocando uma saca de milho por 2 sacas de farinha. Essa transação será vantajosa para Sinésio e para o Ariovaldo. Vamos lá, Raul, quer começar tentando? Depois eu passo a bola para outros colegas. Ela seria vantajosa para os dois, ao meu ver, porque Sinésio ele poderia focar na farinha, que é o que ele produz mais e com mais facilidade. E Ariovaldo, ele, em vez de ter essa relação de 1:1, ele passaria a ter de 2:1, porque ele receberia 2 sacas de farinha para cada uma de milho. Então, ela seria vantajosa, seria uma troca vantajosa para os dois. Exatamente. Não falei, Luiz? Não falei que o Raul tinha sacado perfeitamente o conceito? Beleza. É isso aí, Raul. Tá. Aqui, Obrigado, aí o colega está perguntando assim, professor, depois o senhor pode mandar esse exercício pelo WhatsApp, pois está com questões diferentes do exercício disponível no Zoom. Eita, tem questão diferente? Essa resposta que eu fiz aqui está diferente das perguntas que vocês responderam? Não, aqui tá igual, só que no nosso não tem esse gráfico. Acho que é a resposta do gráfico. Ah, não, é só a resposta, que a resposta tava para mim, eu não mandei para vocês a resposta, né? No Zoom havia o material e uma lista de exercícios. Eu imprimi os dois. Algumas questões estão iguais, outras não, em relação a esse novo exercício que eu passo em sala. Ah, tá, tudo bem. Tá certo, Luciene. Tá certo, então. O que a Luciene falou, Luiz? Eu não ouvi bem, não. É que esse conjunto que a gente trabalhou aqui em sala está diferente do que estava aparecendo lá no blog, eu acho. Ah, tá. Então, é para eu compartilhar com eles lá no WhatsApp. Ok. Pessoal, vamos fazer sim, nós vamos compartilhar. Agora, além de compartilhar esses exercícios com as respostas explicadinhas, bonitinhas, de agora até o final da semana, nós vamos passar também uma primeira lista de exercícios, aí sim, valendo nota para vocês brincarem e tal. As questões vão ser muito parecidas com essas, tá? Então, ninguém precisa ficar aperreado, preocupado, achando que não vai dar conta, não. E aí, a gente vai permitir que vocês submetam o exercício até a outra quarta-feira, que é quando vai ser o nosso próximo encontro síncrono. Faz sentido? Sim, Até antes de começar a aula da quarta-feira. Já viu aquela história daqueles programas Silvio Santos? Você trocaria não sei o quê contra não sei o quê? Sim! De vez em quando eu quero que vocês façam isso. Abre o microfone e fala, sim! Tá certo? Doutor Luiz Kerli, meus amigos Tamires, Letícia, André, João, Luciene, Guilherme, Ricardo, Marielle, boa tarde para vocês, obrigado. A gente vai colocar essa gravação disponível lá para vocês também e vai mandar o link com esses exercícios corrigidos também, tá ok? Ok. Obrigado, Ok. gente. Boa noite, né? Já são 18 horas. Boa noite aí. Bom descanso. Boa noite para todos. Boa noite. Boa Tchau, semana, pessoal. senhor. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente.